Bom, hoje iremos falar da Reforma Protestante, um assunto bastante importante, onde a cristandade divide-se. Foi um movimento que causou uma grande repercussão na época, basicamente em todo o século XVI, e que se prolongou durante séculos. É bastante importante. Vejam aí ao fundo, o primeiro reformador, chamado Martinho Lutero, que estava no seio da igreja, Vamos lá, vamos entender aqui, como foi essa reforma protestante. Crise religiosa. Durante a Idade Média, a autoridade da Igreja Católica era quase inquestionável. Mesmo assim, já havia quem ousasse a discordar dos ensinamentos e da prática da Igreja. Essas pessoas eram conhecidas como hereges, ou seja, indivíduos transgressores da doutrina e dos dogmas católicos, sendo por isso julgados e punidos pela Igreja. Olha que interessante, Geralmente católicos, como eu já havia falado, Entre elas, podemos citar o inglês John Wycliffe, que viveu de 1328 a 1384 na Inglaterra, e Jan Hus, que viveu de 1369 a 1415 na Boêmia, atual República Tcheca. Vejam aí a representação de John Wycliffe e a representação de Jan Hus. Olha que interessante. Novas interpretações da Bíblia. A Bíblia, é o foco dos protestantes. A invenção da imprensa ajudou bastante na difusão da Bíblia, porque a produção, a partir do século XV, passou a ser mecanizada. Seu inventor foi Johannes Gutenberg. Vejam aí a representação de Gutenberg, que viveu de 1398 a 1468, e a representação de um modelo de máquina de impressão inventada por Gutenberg. Olha que interessante. Muito bem. Agora vamos falar da reforma de fato, A reforma protestante. Além de mudanças no campo intelectual e cultural trazidas pelo Renascimento, o século XVI presenciou uma verdadeira revolução religiosa dentro do cristianismo, conhecida como Reforma Protestante. A unidade da Igreja Católica desintegrou-se em função do surgimento de novas religiões, o chamado protestantismo. Ao longo da Baixa Idade Média, a Igreja Católica foi perdendo a confiança de boa parte dos seus fiéis. Isso se deu por causa do comportamento nada exemplar de parte do clero. Então, dá para notar que a Igreja estava em crise. Muito bem. A Igreja Católica no século XVI. Veremos aqui. A igreja fazia a venda de relíquias sagradas de origem duvidosa. A interferência do Papa em questões políticas, a corrupção do alto clero, a venda de cargos eclesiásticos e a venda de indulgências eram algumas atitudes condenadas pelos cristãos mais conscientes. Somando a esses fatores, tem-se a oposição de certos comerciantes que estavam desgostosos com a Igreja Católica, pelo fato dela condenar o lucro e a usura excessiva, pela justificativa de que isso poderia levar à idolatria, que nada mais é que colocar-se em adoração no lugar de Deus. Os capitalistas acharam que essa moral era incompatível com os interesses do capitalismo. Muitos reis passaram a encarar a Igreja Católica como uma instituição estrangeira. Numa época em que os Estados nacionais estavam se formando, essa posição colaborou para aumentar o sentimento nacionalista de certos países. E isso foi um fato, Muito bem. Agora vamos falar do luteranismo. Tem esse nome,
por causa de seu fundador, chamado Martinho Lutero, né? Que viveu de 1483 a 1546. Bom, a reforma de fato ocorreu em 1517. Martinho Lutero, um monge agostiniano que vivia na Saxônia, região do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, a atual Alemanha, né, em boa parte, decidiu romper com a Igreja de Roma. O motivo foi a publicação de 95 teses que condenavam energicamente a vida de indulgências. O Papa Leão X, indignado com tamanha audácia, excomungou-o em 1521. O resultado foi o apoio dos príncipes da Saxônia a Lutero, que se refugiou junto a eles. Olha que interessante isso aqui, né? Membros da realeza, né, do Sacro Império Romano Germânico o apoiando. Olha que interessante, né? Nascia uma religião preocupada com a livre interpretação da Bíblia, único livro sagrado que deveria ser acessível a todos. Por isso sua tradução para o que hoje seria o alemão. Vejam aí a representação de Martinho Lutero, que viveu, né, de 1483 a 1546. Muito bem. Agora veremos os principais pontos do luteranismo. A fé cristã é o único caminho para a salvação eterna. A Bíblia é a única fonte para a fé. O livre exame é uma porta legítima para o entendimento da Bíblia. Não aceite a veneração aos santos católicos. Não aceita a veneração à Virgem Maria e nega a autoridade do Papa. Essa questão da veneração é, na verdade, o culto veneração, né? Definido como um dogma católico no Segundo Concílio de Nicéia, né? Ou Concílio de Nicéia II, que fora, né, o sétimo concílio ecumênico da Igreja Católica, né? Em 787. Na Alta Idade Média. E, com base na Bíblia, definiu-se que o culto à adoração somente deve ser prestado a Deus. No meio protestante, né, há questionamentos a respeito desse culto. As imagens, né, são vistas como idolatria. Daí, né, vai do ponto de vista de cada um. Eu não vou entrar nessa discussão, né? Não vale a pena. Em 1529, o imperador Carlos V, que governava o Sacro Império Romano Germânico, convocou uma reunião de nobres para reafirmar que Lutero não cumpria as leis da Igreja, que o proibiam de difundir suas ideias, e por isso estava expulso do império. Um grupo de nobres que apoiava o reformador protestou contra essa ação do imperador. Os nobres seguidores de Lutero, depois disso, passaram a ser chamados de protestantes. Olha que interessante, né? Então a origem de protestante vem desse contexto. Olha que interessante isso aqui, né? Em 1530 ocorreu uma reunião na cidade de Augsburg, em que luteranos expuseram sua doutrina. Essa exposição foi chamada de Confissão de Augsburg. Olha que interessante. Perdoem, eu não sou muito bom em alemão. Bom, em 1543, Lutero escreve uma obra sobre os judeus e suas mentiras. Ele fora um antissemita, porque ele tinha esperanças de conversão desse povo para o cristianismo protestante. Como isso não aconteceu, o reformador alemão assume uma forte oposição ao judaísmo. E alguns historiadores, né, dizem que essa obra de Lutero, né, especificamente, influenciou, né, os alemães nazistas, que eram, né, antissemitas. Essa foi uma das bandeiras dos nazistas, né, que vocês vão estudar comigo lá no século XX, né? Então, não é o caso de falar sobre isso aqui, né? Mas fique ciente disso. Muito bem. Agora vamos falar do calvinismo. Tem esse nome, né, por causa de João Calvino. João Calvino viveu de 1509 a 1564.
Calvino conseguiu, com sua nova religião, o apoio da burguesia. A ideia de condenação do lucro deixava muitos comerciantes aflitos. Eles queriam conciliar as suas atividades com a moral religiosa que os estivesse. A grande inovação do calvinismo foi a tese de que, para ser salvo, o indivíduo deveria comportar-se como um predestinado. O fiel teria que acumular a maior quantidade possível de riquezas, pois somente dessa maneira é que ele receberia as graças de Deus, que poderia salvá-lo. Olha que interessante. Muito bem, vejam aí, a representação do grande João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. Muito bem. Agora veremos, naquele mesmo esquema, os principais pontos do calvinismo. A salvação eterna é predestinada por Deus. Pregava o estímulo ao trabalho e a legitimidade do lucro, condenando o desperdício. A prosperidade econômica é um sinal de salvação. E condenava o jogo, a veneração às imagens de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas. Olha que interessante, Na Suíça, Calvino governou a cidade de Genebra, de 1541 a 1560, se mostrando extremamente tolerante. Obrigava as pessoas a seguirem um governo que mesclava religião e política. O médico espanhol Miguel Servet, que viveu de 1511 a 1553, foi uma das vítimas dessa perseguição por causa de suas ideias religiosas, em 1553. Miguel Servet foi o homem que descreveu a circulação do sangue no pulmão. Olha que interessante, Então vejam, que lá na Suíça eles fizeram, praticamente que uma inquisição protestante, E Miguel Servet, foi um dos mais famosos que foram queimados na fogueira, Muito bem. Percebe-se no calvinismo a valorização do trabalho como instrumento de salvação e desenvolvimento do capitalismo. O calvinismo teve boa aceitação na Suíça, Holanda, França, conhecidos lá como huguenotes, na Inglaterra puritanos e Escócia presbiterianos. Olha que interessante, Agora vamos falar do anglicanismo. O seu reformador foi Henrique VIII, que viveu de 1491 a 1547. Bom, Henrique VIII, que governou de 1509 a 1547, era rei da Inglaterra e viu na ruptura com a Igreja Católica uma boa possibilidade de se afastar da interferência do Papa nos assuntos nacionais, além, é claro, de conseguir suas riquezas. O rompimento definitivamente com o Papa e a fundação da Igreja Anglicana se deu por um motivo fútil: a não permissão do divórcio do rei com Catarina de Aragão. Dá para acreditar, Não dá para acreditar. Mas como eu falei, foi por um motivo fútil. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o Ato de Supremacia, no qual se legitimava o rei como chefe da Igreja Anglicana. Apesar da reforma feita por Henrique VIII, o anglicanismo em nada modifica as doutrinas e cultos do catolicismo. Olha que interessante isso aqui. Tanto é, que falam numa possível conciliação da Igreja Anglicana, e a Igreja Católica, Na minha opinião, seria uma boa. Ocorreram nos governos dos sucessores de Henrique VIII tentativas de implantar o calvinismo e também uma reação católica. Somente com o governo de Elizabeth I, que governou de 1558 a 1603, a Igreja Anglicana consolidou-se. Olha que interessante. Vejam aí a representação de Henrique VIII, que viveu de 1491 a 1547. Muito bem. Agora vamos falar da Contra-Reforma, a reação da Igreja perante
a Reforma Protestante, né? Que, aliás, aqui de fato, né, ocorreu uma reforma dentro da igreja, né? Só que mais conservadora. E isso foi um fato, né? Vejamos aqui. A Contra-Reforma. Diante do avanço protestante, a primeira reação das autoridades da Igreja foi punir os principais reformadores. Esperavam que as ideias dos reformadores fossem sufocadas e o mundo cristão recuperasse a unidade perdida. A tática, entretanto, não deu certo em aproximadamente 50 anos. As igrejas protestantes tiveram a adesão de cerca de 40% dos europeus ocidentais. Olha que interessante, né? As bases da Contra-Reforma assentavam-se na ação da Companhia de Jesus e nos princípios do Concílio de Trento, o famoso Concílio de Trento. E por falar neles, vamos falar dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus, membros da Companhia de Jesus. Fundada em 1540 pelo espanhol Ignacio de Loyola, a Companhia de Jesus tinha a missão de combater as novas religiões não pelas armas, mas pela pregação missionária e pela educação. Os jesuítas, membros da Companhia de Jesus, se consideravam os soldados de Cristo. Eles tiveram papel de destaque na catequização dos povos americanos. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, o que é que eles fizeram? Eles se baseavam, né, no princípio da troca justa. O que era isso? Um indígena ou um africano trabalhava para os jesuítas e, em troca, os jesuítas lhe davam conhecimento. Então, né, de fato, houve uma troca justa, né? Um grande exemplo disso, né, foi o que aconteceu com o grande líder do Quilombo dos Palmares, né, Zumbi. O Padre Antônio Melo, né, de Porto Calvo, ensinou-lhe latim, gramática e geometria, né, que para a época, né, eram grandes conhecimentos. Olha que interessante. Vejam aí a representação, né, de Ignacio de Loyola, que viveu de 1491 a 1556, e a representação do selo dos jesuítas. Muito bem. Agora vamos falar do famosíssimo Concílio de Trento. O Concílio de Trento, né, foi o 19º concílio ecumênico da Igreja Católica, né, que durou de 1545 a 1563. Muito bem. Em 1545, o Papa Paulo III convocou um concílio na cidade italiana de Trento. Em 1563, a Igreja apresentou um conjunto de decisões que procuraram garantir a unidade da fé católica e a disciplina eclesiástica. Veremos agora o que ocorreu no Concílio de Trento. Reafirmação dos 7 sacramentos, né? Ou seja, o batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, penitência, ordem sacerdotal e unção dos enfermos. Os protestantes apenas pegaram 2 sacramentos, né, desses aí, o batismo e o matrimônio. A crença na infalibilidade do Papa. A palavra infalibilidade é uma palavra muito mais complexa, né, para os católicos. Monopólio do clero católico na interpretação correta da Bíblia. A salvação da fé depende da fé e das boas obras, negando a doutrina da predestinação, né, de Calvino. O dogma religioso tem como fonte a Bíblia e a tradição religiosa. Cristo se faz presente no ato da Eucaristia, que é o sacramento central da Igreja, né? E a elaboração de um catecismo, a criação de seminários para a formação de sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal. Muito bem. Vejam aí a representação dessa imagem, né? Sessão no Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, né? Quando a Igreja conseguiu se reformular. Olha que interessante.
Agora vamos falar da volta da Inquisição. Vamos entender o que foi, né, para não falar besteiras. Os tribunais de Santo Ofício foram criados em 1231 para investigar e, se for o caso, punir crimes contra a fé católica. Foram, com o tempo, reduzindo suas atividades em diversos países. A partir de 1252, os inquisidores receberam do Papa Inocêncio IV a autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados. Olha que interessante isso aqui, né? Dá para notar, né, que há um grande espaço de tempo, né, entre a época que foram criados os tribunais de Santo Ofício e a utilização, né, com a permissão, né, do Papa Inocêncio IV, né, na questão da tortura, né? E não era tanto assim, né? E na verdade mesmo, as penas era rezar um rosário ou um terço, né? Parece até uma piada, né? Mas é a pura verdade. Então, né, não era só assim, né? Torturando, matando, né? Não é bem isso, né? Também houve, né, uma grande interferência, né, dos estados, né? Principalmente da Espanha e da França, basicamente, né? Não era só a igreja que fazia inquisição. Com o avanço do protestantismo, o tribunal foi reativado em meados do século XVI. Uma de suas atribuições foi criar uma lista de livros proibidos aos católicos, o Index Librorum Prohibitorum, a partir de 1559. Nesta lista estavam as obras de Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642, Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, Nicolau Maquiavel, que viveu de 1469 a 1527, e Erasmo Rotterdam, que viveu de 1466 a 1536, além de todas as obras protestantes. Claro, né? E o Nicolau Maquiavel, né? Até eu colocaria. Brincadeira. Muito bem, agora vamos falar das lutas religiosas. A Europa durante o século XVI estava com a cristandade dividida em várias igrejas. Dentro de cada país, as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do rei. Por exemplo, nas regiões do Sacro Império Romano Germânico, em que o luteranismo foi adotado, os católicos foram perseguidos. Na Espanha, a Inquisição perseguiu protestantes, judeus, cristãos novos e muçulmanos. Olha que interessante isso aqui, né? Geralmente, os cristãos novos eram pessoas de outra religião, né, que se convertiam para o cristianismo católico, né? Geralmente eram judeus, né? Mas eu coloquei aqui os judeus, né? Não sei porquê. Bom, vamos falar agora da Noite de São Bartolomeu, de 1572. Bom, em 24 de agosto de 1572, ocorreu um episódio na França que resultou em 3 milhões de huguenotes, esses calvinistas, né, massacrados pelos católicos a mando da rainha católica Catarina de Médicis, que governou de 1547 a 1559. E uma outra grande luta religiosa foi a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648. Bom, a guerra está diretamente ligada a disputas políticas e religiosas entre católicos e protestantes, claro, né? O conflito espalhou-se por outras regiões, como a Dinamarca, Suécia, Espanha e França. Em consequência disso, houve o reconhecimento e a existência de dois credos cristãos no Sacro Império Romano Germânico, né? O catolicismo e o protestantismo. Olha que interessante isso aqui, né? Muito bem. Então foi isso. Hoje eu falei da reforma protestante e a contra-reforma. Muito obrigado, valeu e falou.